Nesse momento, é muito importante compreender a relação entre a reforma da Previdência e o sistema da dívida. Na exposição de motivos da proposta de emenda constitucional PEC 6/2019, o ministro Paulo Guedes chegou a reconhecer que existe um nó fiscal que amarra o nosso crescimento econômico sustentável. No entanto, ele erra feio ao dizer que esse nó fiscal teria uma raiz em despesas previdenciárias e que, enquanto não recusarmos a enfrentar esse desafio previdenciário, a dívida pública subiria implacavelmente e asfixiando a economia. Vou mostrar para vocês que não é a Previdência que tem feito a dívida crescer. Ela tem crescido por causa dos diversos mecanismos financeiros que geram dívida pública sem contrapartida alguma ao país ou à sociedade. A isso denominamos sistema da dívida. Esses mecanismos funcionam como engrenagens que fazem o estoque da dívida aumentar. Porém, os recursos vazam para os privilegiados detentores dos títulos da dívida, em sua maioria, bancos. Para operar, o sistema da dívida conta com um conjunto de engrenagens articuladas, compostas por privilégios financeiros, legais, políticos, econômicos, apoio da grande mídia, além de determinante influência dos organismos financeiros internacionais, FMI, Banco Mundial e o BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, que impõem medidas que só favorecem bancos. Assim, o sistema da dívida corresponde à utilização do endividamento público às avessas, ou seja, em vez de servir para aportar recursos ao Estado, funciona como um instrumento que promove uma contínua e crescente subtração de recursos públicos, que deveriam ser investidos em saúde, educação, previdência, ciência e tecnologia, etc. Mas esses recursos são direcionados principalmente para o setor financeiro privado. Esse sacrifício imposto pelo sistema da dívida se materializa no chamado ajuste fiscal, que ganhou status constitucional com a Emenda Constitucional 95, a PEC do teto, que exige cortes de todos os investimentos e direitos para que sobre recursos para os privilegiados que recebem os juros da dívida. Essa sobra forçada chama superávit primário. No período de 1995 a 2015, fizemos um superávit primário de mais de R$1 trilhão. E mesmo assim, a dívida interna federal cresceu exponencialmente, passando de 86 bilhões para 4 trilhões. Esse dado escancara o fato de que a dívida tem sido gerada por mecanismos financeiros e não por causa dos gastos sociais, como diz o ministro Guedes. Dentre os mecanismos que geram dívidas sem contrapartida alguma, cabe destacar a aplicação de mecanismos meramente financeiros, tais como taxas de juros abusivas e atualização monetária automática e cumulativa da dívida. Refinanciamentos que empacotam e transformam dívidas privadas em dívidas públicas, esquemas de salvamento dos bancos, como o Proero, o Proes, mecanismos de política monetária insana, como a remuneração da sobra de caixa dos bancos, juros estratosféricos e contratos que garantem a variação de dólar para privilegiados sigilosos, o tal do swap cambial. O endividamento gerado dessa maneira tem sido usado como justificativa para as privatizações, para a reforma da Previdência, reforma trabalhista, liberdade de movimentação de capitais, etc. Tais medidas são totalmente contrárias aos interesses coletivos e visam retirar recursos públicos para destiná-los ao sistema da dívida, beneficiando principalmente o mesmo setor financeiro cujos lucros batem recordes a cada ano.